Hoje nós estudaremos sobre a vida de Lloyd e Eunice, essas duas mulheres de fé, mulheres que tiveram uma fé influente, uma fé comunicada e uma fé genuína. Nosso texto base para a meditação hoje está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 3 ao 5. Ações de graças. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Quem foram essas duas mulheres, Lloyd e Eunice? Lloyd foi a avó de Timóteo, é mencionada apenas uma vez na Bíblia, mas seu impacto foi eterno. Era uma mulher de fé genuína, que soube passar seus valores espirituais para a próxima geração. Eunice, mãe de Timóteo, era judia, crente. Atos 16, capítulo 1 nos fala isso. Apesar de ter se casado com um gentio, um grego, manteve firme sua fé em Deus e a transmitiu ao seu filho. Paulo elogia Timóteo por sua fé, essa que foi encontrada primeiramente com sua avó e mãe. As duas eram mulheres que buscavam viver e ensinar suas futuras gerações o caminho do Senhor. Na Bíblia, não fala muito sobre essas duas mulheres, mas o que nós sabemos está contido nesses versos em 2 Timóteo e também em Atos 16. Elas eram judias. Eunice era casada com um grego incrédulo e mãe de Timóteo. Veremos aqui 3 características marcantes na vida dessas mulheres. A primeira é uma fé influente. A fé dessas mulheres não era apenas pessoal. Ela influenciava profundamente aqueles que estavam ao seu redor, principalmente Timóteo, que se tornou um grande líder na igreja primitiva. Elas ensinaram Timóteo desde pequeno nas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Foram instrumentos usados por Deus para formar o caráter e a fé de um pastor. O que dizemos ou fazemos influencia aqueles que estão ao nosso redor, mas especialmente aqueles que estão ao nosso redor 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nossa fé deve transbordar e influenciar nossa família, nossos filhos, netos. A influência dessas mulheres estabeleceram fundamentos sólidos na implantação das verdades que Timóteo foi apresentado. Ele conheceu a Deus através da implantação de verdades sobre as Escrituras, de exemplos e de vida com Deus. Fé viva é fé que deixa marcas. Elas tiveram uma fé comunicada. Como Timóteo adquiriu esse conhecimento? Certamente não foi de seu pai, pois ele era grego e não acreditava. Também não aprendeu na escola, pois ele cresceu em Listra, uma cidade repleta de idolatria. Mas seu conhecimento das Escrituras veio de sua mãe e de sua avó. Em Provérbios 22:6 nos diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Somos chamados para comunicar nossa fé. Somos chamados para fazer discípulos, de falar as boas novas da salvação, falar o amor de Jesus. Mas precisamos compartilhar a mensagem de Cristo, primeiramente dentro de nossa casa. Nos diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente
no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Henry Morris escreve: a fé que é genuína, que é comunicada, a fé salvadora em Cristo, não é caracterizada simplesmente por um único ato de fé, mas por uma vida vivida de fé. A fé genuína, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vemos: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também em você. Paulo destaca que a fé de Lóide e Eunice não era fingida, ou seja, era autêntica, sincera, sem hipocrisia. Não havia nela encenação de vida com Deus. Não era uma fé superficial, mas viva, prática e consistente. A autenticidade dessa fé tocou o coração de Timóteo e gerou frutos duradouros. A fé genuína não é perfeita, mas é real. Ela é visível nas atitudes, nas palavras e na vida cotidiana. A fé genuína é mostrada por aqueles que têm uma vida transformada. Uma vida movida pelo poder do Espírito Santo produz uma firmeza no que falar e vive o que fala. Uma conduta que exala o bom perfume de Cristo. De acordo com o versículo 5, sua fé habitou, ou seja, fez morada dentro de seus corações. E quando aceitamos o Senhor Jesus e o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas, é quando somos transformados, nascidos de novo, e a transformação verdadeira que o Espírito opera em nós não fica escondida. Ela transborda e alcança outras vidas. E o lugar que o Senhor quer trabalhar é em nosso lar. Muitas vezes oramos pedindo a Deus um reavivamento de nossas igrejas, mas esquecemos que o reavivamento ele começa dentro de nossos lares. As marcas de uma fé genuína: confia na pessoa e na obra de Jesus, não em méritos próprios. É uma fé cristocêntrica. A fé genuína é uma fé obediente, responde com ações coerentes. Tiago 2:22. A fé genuína é uma fé perseverante, resiste às provações, sabendo em quem tem crido. 2 Timóteo 1:12. A fé genuína é uma fé humilde, depende da graça, não se vangloria. Efésios 2:8-9. A fé genuína é uma fé frutífera, gera amor, santidade e serviço ao próximo. João 15:5. A fé genuína tem os fundamentos bíblicos como seu principal meio de vida. Vejamos alguns aspectos bíblicos de fé genuína. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11:1, certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Em Tiago 2:19, a fé produz obras, não fica estéril. Em 1 Pedro 1:7, é provada pelo fogo e permanece mais preciosa que o ouro. E em Romanos 10:17, nasce ao ouvir e crer a palavra de Cristo. Fé genuína é vida nova, ancorada em Cristo, visível em obediência, perseverante e frutífera. Não basta crer que Deus existe, é preciso confiar nele a ponto de segui-lo, custe o que custar. Esse tipo de fé honra a Deus e impacta pessoas ao nosso redor. Queridos irmãos, podemos concluir que Lóide e Eunice não foram missionárias conhecidas, nem profetisas, nem líderes públicas, mas foram pilares espirituais dentro de casa, moldando o coração de um jovem que se tornaria um líder da igreja. Nunca subestime o poder da influência espiritual dentro do seu lar. Mulheres de fé moldam gerações. Uma fé genuína é a herança mais poderosa que podemos deixar para os nossos filhos. Ore ao Senhor, peça para que Ele te ajude a viver uma vida de fé genuína como Lóide e Eunice, e que possamos influenciar e comunicar essa fé com amor e verdade à próxima geração. Que o nosso lar seja um lugar
onde a palavra do Senhor seja ensinada e vivida todos os dias. Amém.